Seja bem-vindo a mais um Ensino Fiel, o programa semanal de ensino bíblico e teológico gratuito do Ministério Fiel. André Soares mostra nesta palestra a importância de nos posicionarmos corretamente em relação à doutrina da salvação, demonstrando que a posição calvinista é a que mais possui aderência às Escrituras e que o arminianismo, embora não possamos classificar como uma heresia, é um erro teológico que coloca a vida e saúde espiritual do crente em perigo. Nunca estaremos seguros no erro, e a verdade de que a nossa salvação depende única e exclusivamente do Senhor, antes de ser uma conclusão calvinista, é uma verdade bíblica. Como disse Paulo em Efésios 2, isso não vem de vós, é dom de Deus. Avalie ou curta este episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando. Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e a alcançar mais pessoas. Também não se esqueça de compartilhar com o maior número possível de pessoas. Ensino Fiel, episódio 83. Faz diferença ser calvinista ou arminiano? Com André Soares, palestra da Conferência Fiel Jovens 2024. Assista todas as palestras dessa conferência em nossa plataforma Fiel Digital, onde você também encontra centenas de e-books da editora Fiel, mais de 100 cursos e todas as mensagens de nossos 40 anos de conferências. Acesse fieldigital.com.br e faça já sua assinatura. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 7. Filipenses 3, do 2 ao 7. Filipenses 3, do 2 ao 7. Assim diz a palavra de Deus. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Deixa eu começar fazendo uma pergunta aparentemente nada a ver para vocês. Mas quantos aqui têm o hábito de usar trem metrô no dia a dia? Alguns, aparentemente, não são tantos os pobres presentes aqui, né? Tá. Para você, que como eu é pobre e usou bastante trem metrô na vida, você deve saber que na plataforma há uma faixa amarela. Essa faixa amarela divide o espaço em duas partes. Antes da faixa, é seguro você esperar o trem. Depois da faixa, não. Porque depois da faixa, você está muito próximo do trilho do trem. Se você tropeçar, né, se você se desequilibrar, se você passar mal, você pode cair diretamente no trilho do trem. Depois da faixa amarela, não é seguro esperar o trem. Mas se você usa trem com frequência, você deve saber que há muitas pessoas que, por um motivo que eu não consigo entender, preferem esperar o trem depois da faixa amarela. Mesmo que não haja muitas pessoas na estação, mesmo que elas não estejam sendo pressionadas, elas preferem esperar o trem depois da faixa amarela. Se você se aproximar de uma pessoa dessas e perguntar, bom, por que você está fazendo isso? Né? Por que você prefere esperar o trem depois da faixa amarela? Ela talvez diga, bom, é um hábito que eu tenho. Faz muitos anos que eu faço isso e nada nunca aconteceu. Eu nunca caí no trilho, é perfeitamente seguro permanecer aqui. Talvez uma pessoa passe a sua vida inteira esperando o trem depois da faixa amarela. E talvez nada nunca aconteça. Mas saiba que estar no lugar errado nunca é seguro. Estar no lugar errado nunca é seguro. Mesmo que nada nunca aconteça, não é seguro estar no lugar errado. Pense em outro exemplo comigo. Imagine que você tem o hábito de ir para o trabalho de carro. Então vamos aumentar um pouco o nível de qualidade de vida. Você saiu do trem, agora você vai de carro para o trabalho.
né? E você tem o hábito de deixar o seu carro estacionado numa rua adjacente ao seu trabalho. E essa rua é uma rua aparentemente pacata, uma rua não muito movimentada, só que não tem muitos lugares para estacionar. Então você adquire o hábito de deixar o seu carro estacionado no local proibido. E durante anos a fio, você deixa o seu carro estacionado nesse local proibido. E nada nunca acontece. Só que um dia, num belo dia, você sai do trabalho e recebe a notícia de que o seu carro foi guinchado. Por quê? Porque estar no lugar errado nunca é seguro. Não há segurança quando você está no lugar errado. O tema da nossa palestra nessa noite é: importa ser calvinista ou arminiano? É um tema difícil, com certeza. Mas desde já, eu quero deixar claro para os irmãos que estão me acompanhando aqui, que essa discussão não tem a ver com quem é ou não salvo. Mais uma vez, essa discussão entre calvinismo e arminianismo não tem a ver com quem é ou não salvo. Os arminianos são sim nossos irmãos em Cristo. Eles vão estar no céu juntamente conosco que somos calvinistas, né? Essa discussão não tem a ver com salvação. Talvez nós calvinistas tenhamos uma fila preferencial no céu, algo do tipo, né? Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim, essa discussão não tem a ver com salvação. Existem doutrinas que são absolutamente inegociáveis. Pense na doutrina da Trindade, por exemplo. Nós não podemos ter comunhão com quem nega a Trindade. Não podemos ter comunhão com quem negue a ressurreição de Jesus. Com quem negue a deidade de Jesus. Existem doutrinas que são absolutamente inegociáveis. Mas essa discussão entre calvinismo e arminianismo não é uma delas. É uma discussão importante sim, mas não é uma discussão que eu diria essencial, né? Ela não implica em salvação ou perdição. Eu estou certo de que no céu nós vamos encontrar muitos Whitfields e muitos Wesleys, né? Talvez vocês tenham entendido a referência. Só que ao mesmo tempo, eu não quero dar a entender que essa discussão é uma discussão banal. Já que essa discussão entre calvinistas e arminianos não implica em salvação ou perdição, será que eu posso me sentir totalmente à vontade para escolher um lado nessa história? Será que é indiferente? Será que eu posso me basear simplesmente na minha preferência pessoal? Será que eu posso fazer mamãe mandou escolher para saber se eu vou ser calvinista ou arminiano? E a resposta é não. Definitivamente não. Essa é uma questão que, por mais que não envolva a salvação ou perdição, é bastante importante. Por quê? Porque não há segurança no erro. Se nós nos posicionarmos de forma equivocada nessa história, se nós estivermos do lado errado, implicações sérias podem advir disso. O nosso objetivo nessa noite, ou nessa tarde, é demonstrar que abraçar o arminianismo, ou qualquer outro erro doutrinário, conforme a nossa concepção, é como esperar o trem depois da faixa amarela. É como estacionar o carro no local proibido. Pode ser que nada nunca aconteça, mas é perigoso. Vamos então entrar no texto que nós lemos agora há pouco, o texto de Filipenses 3. Mas antes disso, eu quero só passar um pouco do contexto desse texto para os irmãos. Qual que é a questão com a qual o apóstolo Paulo está lidando aqui? Bom, eu sou filho de pastor. Meu pai, pastor Paulo Guedes, costuma dizer que a igreja nasceu antiga. O que ele quer dizer com isso é que a igreja surgiu com muitos problemas. Desde o início, a igreja precisou lidar com diversas heresias que surgiram. A igreja, nesse sentido, nasceu antiga. A igreja cristã, isso é bem importante, a igreja cristã surgiu como uma ala do judaísmo. Assim como os fariseus, assim como os saduceus, assim como os essênios, assim como os zelotes, os cristãos surgiram como uma ala do judaísmo. Uma ala originalmente chamada de nazarenos, ou os do caminho. Lembre-se, Jesus era judeu. Os primeiros seguidores de Jesus eram judeus. Os líderes da igreja primitiva eram todos judeus. O livro sagrado dos cristãos primitivos era a Bíblia hebraica, um livro judaico. O próprio termo igreja, em grego eklesia, traduz o termo hebraico kahal, que é aplicado à comunidade de Israel, ao ajuntamento da comunidade de Israel. A igreja nasceu como um corpo judaico, como uma ala do judaísmo. Mas Jesus, o líder da igreja,
abriu as portas dessa nova comunidade para os gentios, para nós. Jesus é o descendente de Davi que tem direito ao trono. Ele é o chefe da casa patriarcal, ele é o chefe da casa de Davi, e ele tem o direito de receber entre o seu povo todos aqueles que confiam nele, todos aqueles que o amam. E Jesus teve por bem receber a nós, gentios. Mas ele não nos recebe apenas se nós nos tornarmos judeus, se nós nos convertermos ao judaísmo. Ele não nos recebe se nós nos circuncidarmos, se nós passarmos a guardar o sábado, se nós passarmos a observar as leis dietéticas do judaísmo. Ele nos recebe mediante a fé e apenas mediante a fé. Não há outro critério, é apenas com base na fé que nós somos introduzidos no corpo de Cristo. O problema, meus irmãos, é que no primeiro século, no período apostólico, muitos judeus, especialmente de linha farisaica, aderiram à mensagem cristã. Eles creram que Jesus era o Messias prometido. Só que esses fariseus, ao mesmo tempo, passaram a defender a concepção de que, para que um gentil fosse incorporado à igreja, ele precisava se converter ao judaísmo. De forma formal, de maneira formal. Ele precisava se submeter à circuncisão, precisava guardar o código dietético do judaísmo. Ele precisava viver como um judeu perfeito, para que fosse então incorporado ao Israel de Deus, à igreja de Jesus Cristo. Esses mestres judaizantes começaram a se espalhar por todo mundo. Começaram a circular por entre as igrejas primitivas. Começaram a evangelizar as pessoas com esse evangelho judaico ou judaizante. O apóstolo Paulo, evidentemente, não recebeu bem essa mensagem. Ele considerou hereges aqueles que espalhavam essa mensagem. E esse é justamente o pano de fundo teológico para o texto de Filipenses 3 que nós lemos. Paulo estava lidando com mestres judaizantes. Mestres que queriam acabar com o evangelho da graça. Mestres que se orgulhavam de produzir boas obras. Mestres que achavam que podiam se justificar diante de Deus por meio do seu bom comportamento, por meio da sua boa performance. Mas o apóstolo Paulo está disposto aqui a defender o evangelho da graça de Deus. Ele está disposto a mostrar para todos nós que nós só podemos ser salvos, só podemos ser justificados mediante a fé em Jesus e não há outro meio. Vamos ler então os versículos 2 e 3 que nós lemos agora há pouco. Paulo diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O apóstolo Paulo aqui convida os seus leitores a prestarem muita atenção em um certo grupo. Paulo usa 3 expressões gregas aqui para definir esse grupo. Paulo diz que esses homens são cães, são maus obreiros e são a falsa circuncisão, com base na tradução que eu estou usando aqui, que é a revista atualizada. Mas literalmente Paulo diz o seguinte: prestem muita atenção nos cães, nos que praticam o mal, e naqueles que praticam a mutilação. Quem são essas pessoas? Quem são esses cães? Era muito costumeiro, entre os judeus de linha farisaica sobretudo, designar os gentios como cães. Havia um sentimento de profunda vanglória no coração de um típico fariseu do primeiro século. Ele se achava melhor do que os outros. Ele achava que estava num relacionamento íntimo com Deus por ser quem era, por ser um fariseu. Os gentios, por outro lado, eram simples cães, desprezíveis. Por que cães? Porque cães são animais, de certa forma, que têm um paladar um pouco estragado, né? Tem uma cachorrinha, uma Lhasa Apso, né? Muito fofinha, pequenininha e tal. Mas um dia, à noite, eu fui levar o lixo para fora de casa e acabei me esquecendo, porque eu sou assim. Eu acabei deixando o lixo na sala, né? Quando eu acordei no dia seguinte, a minha cachorrinha, fofinha como é, tinha estraçalhado o saco de lixo e comido todas as comidas podres que estavam lá dentro. Cachorros fazem isso. Para um judeu, era absolutamente inadmissível o tipo de alimentação de um gentil. Um gentil não se alimentava em conformidade com a chamada kashrut.
que é o código dietético do judaísmo. Um gentio comia qualquer coisa, ele comia sangue inclusive. Ele era como um cão na mente de um fariseu. Só que o apóstolo Paulo aqui usa o termo cão em referência aos próprios fariseus. Os fariseus que amavam chamar as pessoas de cães, gentios de cães, eles agora são chamados de cães pelo apóstolo Paulo. Tomem cuidado com os cães. Tomem cuidado com os cães porque eles são imundos, diria o apóstolo Paulo. Paulo ainda diz aqui que esses são os que praticam o mal. Esses mestres judaizantes praticam o mal. Eles se orgulhavam grandemente de serem praticantes da lei. Eles se orgulhavam de serem observadores zelosos da lei. Só que Paulo diz, eles praticam o mal. Eles são maus obreiros. Em que sentido Paulo pode afirmar isso? Em Romanos 2, por exemplo, o apóstolo Paulo chama a atenção dos seus leitores para a hipocrisia desses mestres judaizantes. Eles querem impor uma lei pesada a todas as pessoas, mas eles mesmos não se esforçam para cumprir essa lei. Eles estão cheios de pecado, estão carregados de pecado. O próprio Senhor Jesus chamou nossa atenção também para esse caráter hipócrita dos fariseus. Jesus disse o seguinte em Mateus 23, versículos 2, 3 e 4. Os fariseus atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo mínimo querem movê-los. Esses homens queriam impor a lei e toda a sua tradição a todos os seres humanos. Mas eles mesmos eram operadores de males. Eles mesmos praticavam o mal. E por fim, o terceiro termo que Paulo usa aqui para designar esses mestres judaizantes é mutiladores. Tomem cuidado com os mutiladores. Essa é uma alusão depreciativa à circuncisão. Os judeus praticavam a circuncisão. Isso era absolutamente necessário no contexto da Antiga Aliança. Era uma glória para os judeus na Antiga Aliança serem circuncidados. Mas na Nova Aliança não. A circuncisão física na Nova Aliança não é mais exigida da parte de Deus. Aqueles que se circuncidam praticam algo abominável na verdade. Paulo chama isso de mutilação. Um termo geralmente empregado no contexto de cultos pagãos. Em 1 Reis 18, por exemplo, no contexto do embate de Elias com os 450 profetas de Baal, é dito que eles se mutilavam. No mundo de Paulo, no mundo greco-romano, os adoradores de Dionísio, um deus pagão, também se mutilavam. A mutilação era algo estritamente envolvido com cultos pagãos. Paulo usa esse termo extremamente depreciativo agora em alusão à circuncisão. Algo que no passado era glorioso, agora se torna algo detestável. E Paulo segue dizendo, no versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão. Esses judeus, esses mestres judaizantes, têm praticado a mutilação, diria Paulo. Mas nós cristãos, nós que estamos em Jesus Cristo, nós somos a verdadeira circuncisão. Nós somos o verdadeiro Israel de Deus. Nós que nos submetemos ao Cristo de Israel, a Jesus Cristo, nós somos a verdadeira circuncisão. Nós é que temos o coração circuncidado. Nós é que tivemos o nosso coração de pedra transplantado por um coração de carne. Nós somos a verdadeira circuncisão, diz aqui o apóstolo Paulo. Paulo segue dizendo, nesse mesmo versículo 4, o seguinte: bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Muitos desses mestres judaizantes, que queriam impor a lei judaica, a tradição judaica sobre os gentios, haviam se convertido ao judaísmo com seus 30, 40, 50 anos de idade. Eles não haviam nascido judeus, eles se converteram ao judaísmo e depois disso passaram a viver como judeus e a impor ao judaísmo a todas as pessoas. Essas pessoas se orgulhavam grandemente da sua condição. Agora eu sou um judeu, agora eu sou um membro do povo de Deus. Eu não sou como esses gentios incircuncisos, eu sou um guardador da lei. Eu sou melhor do que essas pessoas desprezíveis. Olha como eu sou bom. Vejam,
pessoas que se converteram com seus 30, 40, 50 anos de idade ao judaísmo demonstravam toda essa soberba diante dos gentios. O argumento de Paulo agora vai ser o seguinte: meu amigo, você acha que você está fazendo algo extraordinário? Você acha que tem motivo para se gloriar de fato? Eu vou mostrar para você quem eu sou, para você perceber que você não tem motivo algum para se gloriar. Alguns anos atrás, eu comecei a tentar fazer academia, né? Como muitos de vocês provavelmente já tentaram começar, né? Tentei começar a fazer com meu irmão. Alguns aqui conhecem meu irmão, né? E enquanto eu malhava junto com meu irmão, eu me vangloriava na presença dele de ser mais forte do que ele. Eu consegui levantar, sei lá, meus 35, 40 quilos e me vangloriava diante do meu irmão, né? Eu me achava a pessoa mais forte do mundo. Eu passava os dias azucrinando meu irmão porque eu era mais forte do que ele. Mas um dia Deus me humilhou profundamente. Estava lá fazendo meus exercícios, tirando sarro do meu irmão, que era mais fraco do que eu, quando de repente chegou um homem realmente forte. Se aproximou de mim e disse: posso revezar com você? Né? Isso me deixou profundamente humilhado, porque logo depois de levantar os meus 35, 40 quilos, ele ia lá e colocava 120 quilos na mesma máquina. Isso me deixou profundamente envergonhado, porque eu percebi que eu não era forte. Eu estava me vangloriando de algo, porque eu estava me comparando com pessoas, ou com uma pessoa no caso, que era mais fraca do que eu. Eu me esqueci de que havia pessoas mais fortes que eu, muito mais fortes do que eu. Esse era o caso desses mestres judaizantes. Eles se vangloriavam porque eles eram talvez melhores que os gentios, mais zelosos que os gentios. Mas Paulo diz: eu vou mostrar para vocês o que é uma pessoa zelosa de fato. Você acha que você pode se vangloriar? Você tem algum motivo de fato para se vangloriar? Então Paulo diz aqui, no versículo 5 o seguinte: eu fui circuncidado ao 8º dia. Sabe o que significa? Que Paulo nasceu judeu. Um menino judaico, ao nascer, devia ser circuncidado ao 8º dia. É como se Paulo dissesse: você acha que é muito bom porque foi circuncidado aos 40, 50 anos de idade? Meu amigo, vem aqui, vou te contar uma coisa. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou judeu. Eu sou hebreu de hebreus, como Paulo diz aqui no texto. Eu sou descendente de hebreus. Eu não sou como você, que se tornou judeu agora, na semana passada, 2 meses atrás. Eu sou hebreu de hebreus. Sou filho de judeus. Eu tenho o sangue de Abraão, Isaac e Jacó correndo em minhas veias. Você está se vangloriando porque se converteu ao judaísmo? Porque agora é oficialmente parte do povo de Israel? Meu amigo, eu sou parte do povo de Israel desde que eu nasci. É fácil você se gloriar diante de um gentil por tão pouco. Agora eu quero você se gloriar na minha presença. Paulo segue dizendo o seguinte: eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era uma tribo muito especial em Israel. A cidade de Jerusalém foi originalmente atribuída à tribo de Benjamim. Depois Judá se possou dela, mas originalmente pertencia à tribo de Benjamim. Para quem não sabe, Jerusalém foi a cidade que Deus escolheu para lá construir o seu templo, o local da sua habitação. De Benjamim veio o primeiro rei de Israel, Saul. A tribo de Benjamim foi a única que permaneceu leal junto com Judá à casa de Davi, depois que o reino israelita se dividiu em 2 partes. A tribo de Benjamim era uma tribo grandemente estimada em Israel. Paulo pertencia a essa tribo. Paulo não era simplesmente um homem de uma nação gentílica que não tinha sangue judaico. Paulo era um judeu, filho de judeu, da tribo de Benjamim. Paulo tinha muitos motivos para se gloriar se ele quisesse, muito mais do que esses mestres judaizantes que azucrinavam a igreja no 1º século. Mas Paulo tem um ponto ainda mais importante para fazer aqui. Paulo fala, nesse próprio versículo 5, que quanto à lei, ele havia sido fariseu. Paulo foi um fariseu. Você sabe o que significa isso? Talvez os mestres judaizantes se gabavam de que se esforçavam por cumprir os mandamentos de Deus. Olha só como eu estou fazendo algo importante para Deus. Deus deve me admirar muito. Olha como eu sou zeloso.
Paulo fala, vem aqui, meu amigo, deixa eu te mostrar uma coisa. Você sabe o que é ser zeloso de fato? Você sabe o que é ser meticuloso em observar a lei de Deus? Eu vou te mostrar. Eu sou fariseu. Em Atos dos Apóstolos, Paulo fala que é fariseu, filho de fariseu. Paulo diz que ele foi educado por um fariseu chamado Gamaliel, que era simplesmente o maior fariseu do primeiro século. Os fariseus eram famosos por serem observadores extremamente meticulosos da lei. O que esses homens faziam era quase que sobre-humano. Eram extremamente zelosos de fato. Mas você sabe, né, quem exatamente eram os fariseus, no que eles criam? Eu vou falar para vocês. Já ouviram falar do período intertestamentário? É o período que vai do fim da história do Antigo Testamento até o começo da história do Novo Testamento. Nesse período, surgiram vários grupos dentro do judaísmo. Surgiram os fariseus, surgiram os saduceus, surgiram os essênios, surgiram os zelotes e muitos outros. Esses grupos tinham diversas diferenças entre si, diversas diferenças teológicas, inclusive. Né? Por vezes nós pensamos no judaísmo como um corpo monolítico, como se todos os judeus tivessem a mesma fé. Mas isso está completamente distante da realidade. Tá? Há muitas divisões dentro do judaísmo. E há muitas distinções teológicas entre as diferentes facções, entre os diferentes grupos. Por exemplo, esses grupos diferem no seu entendimento quanto à relação entre a soberania de Deus e a liberdade humana. Nós podemos dizer que num polo havia os essênios. Os essênios eram monergistas. Os essênios eram monergistas. O que significa? Um monergista é uma pessoa que crê que a obra da salvação é operada exclusivamente por Deus. Deus age sozinho, sem a participação humana. Nós, calvinistas, também somos monergistas. Nesse sentido, nós somos parecidos com os essênios. Agora, do outro lado, no outro polo, haviam os saduceus. Os saduceus eram bem diferentes. Eles criam que, na verdade, Deus não interferia na história humana. É como se Deus estivesse completamente ausente. Ele não interfere de forma alguma nos negócios humanos, na vontade humana. Esses são os saduceus. Mas entre os essênios e os saduceus, havia os fariseus. Os fariseus são o que nós podemos chamar de sinergistas. Os fariseus são sinergistas. Sinergista é quem propõe que Deus coopera juntamente com o homem na obra de salvação. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Há uma ação conjunta entre o homem e Deus na obra de salvação. É nisso que criam os fariseus. E essa é a crença também dos arminianos. Eu quero tomar bastante cuidado com as palavras aqui. Eu não estou dizendo que os arminianos são fariseus. Não me entendam mal, por favor. Tá? O que eu estou dizendo é que nesse ponto específico, há uma semelhança teológica entre os fariseus e os arminianos. Ambos são sinergistas. Ambos creem nessa confluência entre a ação de Deus e a ação humana. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer, pelo nosso livre-arbítrio, a nossa parte. Já ouviram falar de um historiador judeu chamado Joséfo, Flávio Joséfo? Ele foi contemporâneo do apóstolo Paulo e muito provavelmente foi um fariseu. Joséfo escreveu o seguinte sobre as crenças farisaicas. Os fariseus atribuem certas coisas ao destino, porém nem todas. E creem que as outras dependem de nossa liberdade, de sorte que podemos realizá-las ou não. Temos aqui um fariseu falando sobre fariseus. O que ele fala sobre os fariseus é muito parecido com o que nós podemos falar a respeito dos arminianos. José ainda fala, os fariseus atribuem ao destino tudo o que acontece, sem todavia tirar do homem o poder de consentir. De sorte que, sendo tudo feito por ordem de Deus, depende, no entanto, da nossa vontade entregarmos-nos à virtude ou ao vício. Para um fariseu, dependia da nossa vontade, do nosso arbítrio, buscarmos a Deus, nos entregarmos a Deus. É uma teologia muito próxima da teologia arminiana nesse sentido, não é verdade? Se isso não bastasse, nós temos algumas citações bem interessantes também de alguns judeus desse mesmo período.
Havia alguns mestres rabinos da tradição rabínica, que é uma herdeira da tradição farisaica, que falaram coisas muito parecidas. Por exemplo, um rabino chamado Akiva, que foi contemporâneo do apóstolo Paulo, diz o seguinte: tudo é previsto, mas o homem tem a capacidade de escolher livremente. Tá? Deus prevê todas as coisas, mas o homem continua sendo livre. Ele pode exercer o seu livre-arbítrio. Outro rabino judaico do período, chamado Hanina, diz o seguinte: tudo está nas mãos dos céus, com exceção do temor aos céus. Tudo está nas mãos dos céus, com exceção do temor aos céus. Ou seja, Deus controla tudo. Ele só não interfere no seu amor por Ele, no seu temor por Ele. Isso você tem que decidir por si mesmo. Não parece um arminiano falando? Parece, não parece? É a típica teologia arminiana que nós temos aqui. Tá? Nesse sentido, há uma confluência, há uma similaridade entre a teologia farisaica e a teologia arminiana. Os fariseus eram sinergistas. Eles eram defensores da cooperação entre Deus e o homem na obra da salvação. Sim, Saulo de Tarso, enquanto fariseu, certamente foi um sinergista. Porque os fariseus eram sinergistas. O grande apóstolo Paulo, o campeão do monergismo, no seu passado farisaico, certamente foi um sinergista. Certamente, em um período da sua vida, o apóstolo Paulo defendia que Deus fazia parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Paulo defendia isso com certeza. O sinergismo dos fariseus era justamente o fundamento teológico da sua tentativa de se justificar por meio das obras. Vou falar mais uma vez. O sinergismo farisaico era a base teológica para que os fariseus buscassem se justificar por meio das obras. Por quê? Porque se uma parte da salvação pertence a mim, se o temor a Deus pertence ao meu livre-arbítrio exclusivamente, se Deus não tem nenhum tipo de ingerência sobre isso, então eu tenho virtude, eu tenho méritos em escolher Deus. Deus tem que me louvar, porque eu estou sendo bom, estou sendo virtuoso. Deus tem que olhar para mim e falar: bom trabalho, parabéns, continue assim, eu te admiro muito. O sinergismo, se levado às últimas consequências, conduz a essa teologia que nos leva a buscar nos justificarmos por meio das obras e, consequentemente, ao orgulho, aquele orgulho tipicamente farisaico. Uma maneira incorreta de nós apresentarmos o pensamento fariseu seria o seguinte: os fariseus eram sinergistas e, além disso, buscavam se justificar por meio das obras. Isso seria errado. O correto seria: os fariseus eram sinergistas e, por isso, buscavam se justificar por meio das obras. Uma pessoa tenta se justificar por meio das obras quando ela adere ao sinergismo. É a consequência lógica. É a decorrência lógica. Mais uma vez, eu quero tomar muito cuidado com as palavras. Eu não estou dizendo, em nenhum sentido, que os arminianos, nossos irmãos, queiram se justificar por meio das obras. Não é esse o caso. Tá? Os arminianos não creem nisso. Os arminianos, sim, são sinergistas, mas eles propõem, como nós calvinistas, que a justificação é decorrente da nossa união com Cristo por meio da fé. Eles são absolutamente corretos nesse segundo ponto. Mas eu quero dizer para vocês que os arminianos estão sendo aqui incoerentes. Os arminianos não creem na justificação pelas obras, pelo que eu chamo de a graça da incoerência. Deus concede aos nossos irmãos arminianos essa graça da incoerência. Porque se eles levassem às últimas consequências o seu pensamento sinergista, o que decorreria disso seria a tentativa de se justificar por meio das obras, como aconteceu com os fariseus. Se o sinergismo for levado às últimas consequências, ele redunda na tentativa de nós nos justificarmos por meio das obras e, consequentemente, no desejo de nós nos exaltarmos, nos vangloriarmos. Olha como eu sou bom. Olha como eu sou inteligente, como eu sou sábio, como eu sou capacitado. Eu não sou como essas pessoas que não escolhem Deus. Pela graça de Deus, os arminianos, nesse ponto, são inconsistentes. Isso é uma graça da parte de Deus.
Mas vejam, os arminianos, os nossos irmãos arminianos, estão num local perigoso. Eles são depois da faixa amarela. Eles estacionaram um carro em local proibido. Esse é um local de risco. Se Deus tirar dos arminianos, nossos irmãos, a graça da incoerência, eles podem incorrer em erros muito sérios, como foi o caso dos fariseus da época do apóstolo Paulo. Então vem o versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Versículo preciosíssimo. Preciosíssimo. O apóstolo Paulo, no seu passado, havia sido um zeloso fariseu. O apóstolo Paulo, com todas as suas forças no passado, havia tentado impressionar Deus e os homens. Ele tinha vivido o tempo inteiro em busca do louvor humano. Ele tinha perseguido a igreja de Deus. Ele tinha colocado cristãos na cadeia, porque ele queria de todas as formas receber o louvor de Deus, o louvor dos homens, o aplauso, como o típico fariseu do seu tempo. Só que esse mesmo fariseu, Paulo, esse mesmo sinergista, Paulo, um dia foi alcançado pela graça de Deus, quando estava a caminho de Damasco. Nessa mesma carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo faz uma declaração que seria totalmente impossível para um típico fariseu. Voltem no capítulo anterior, capítulo 2 de Filipenses. Veja o que Paulo diz aqui nos versículos 12 e 13. Filipenses 2, versículos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Quando Paulo diz isso, você pode ter a impressão de que ele está falando como um fariseu, como um arminiano. Cabe a mim desenvolver a minha salvação. Eu sou responsável por isso. Mas vejam como o texto segue. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Segundo o apóstolo Paulo, quem opera em nós o querer e o efetuar é o próprio Deus. Tudo vem de Deus, nada vem do meu livre-arbítrio. A minha vontade só pode ser boa se for controlada por Deus. Eu só posso fazer o bem se Deus me levar a fazer o bem. Para um fariseu típico, essa seria uma afirmação impensável. Mas Paulo havia abandonado a sua forma anterior de pensar. A outra afirmação que o apóstolo Paulo faz, em 1 Coríntios 15, que é talvez ainda mais formidável, se nós pensarmos que Paulo havia sido um fariseu. Em 1 Coríntios 15, Paulo faz uma afirmação que pode dar a entender que ele estava se exaltando. Ele começa a se comparar com os demais apóstolos. Ele fala, eu trabalhei muito mais do que os demais apóstolos. Trabalhei muito mais do que todos eles. Mas então ele acrescenta, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, ou a graça de Deus em mim. Paulo reconhece, depois da sua conversão ao cristianismo, que era a graça de Deus que o levava a fazer o bem. Ele não tinha mérito algum, tudo pertencia a Deus, tudo era uma obra monergística de Deus. Paulo abandonou completamente o seu sinergismo prévio e aderiu ao monergismo. Ele viu que era essa verdade bíblica. O apóstolo Paulo não sabia que precisava tanto assim de Cristo, até que ele conheceu a Cristo. Paulo se achava autossuficiente como um bom fariseu. Paulo se achava a melhor pessoa do mundo. Paulo achava que devia ser louvado por Deus e pelos homens, porque ele era de fato muito, muito zeloso. Mas um dia, enquanto estava a caminho de Damasco, Paulo foi alcançado por Jesus Cristo. Paulo começou seu caminho em direção a Damasco como uma pessoa que odiava profundamente Jesus. Mas terminou seu trajeto em direção a Damasco como uma pessoa que amava Jesus muito mais do que a sua própria vida. O que aconteceu no meio do caminho? Paulo foi alcançado pela graça de Deus. Aquele fariseu soberbo foi alcançado pela graça de Deus. A história de Paulo é a história de um orgulhoso fariseu sinergista que se tornou um humilde cristão monergista. Ele precisou desconstruir completamente a sua teologia. Mas Paulo diz que não se arrepende disso. Ele diz que tudo isso
para ele era perda. No passado havia sido ganho. No passado, o apóstolo Paulo tinha sido amplamente louvado, amplamente reconhecido pelo seu zelo, pelas suas obras. Mas tudo isso, Paulo reconheceu, é perda agora. Porque eu encontrei aquele que eu tanto buscava sem saber. Eu encontrei aquele que eu não conhecia. Ou melhor, eu fui encontrado por aquele que eu não conhecia. Então uma mudança drástica aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Em conclusão, quero voltar à pergunta inicial. Importa ser calvinista ou arminiano, monergista ou sinergista? E eu respondo com sonoro sim, importa. Porque nós não estamos seguros jamais no lugar errado. Os arminianos, como eu argumentei, têm recebido o que eu chamo de a graça da incoerência. De maneira incoerente, eu acredito, eles mantêm o sinergismo e ao mesmo tempo mantêm a justificação pela fé. Isso é graça de Deus. Essa incoerência é graça de Deus. Mas eles estão num lugar perigoso. Eles estão além da faixa amarela. Eles estacionaram um carro em lugar proibido. Essa questão importa, porque estar no erro nunca é seguro. Você nunca está a salvo no erro. O erro nunca é indiferente. Mas por um lado, a incoerência para os arminianos é uma graça. Eu quero dizer que para nós, calvinistas, a incoerência é uma maldição. É uma maldição. E por que eu digo isso? Porque os calvinistas, talvez com razão, ganharam a alcunha, ganharam a fama de serem arrogantes. Você consegue perceber o nível de contradição que há entre a teologia de alguém que se declara monergista, calvinista e ao mesmo tempo é arrogante? O monergista reconhece que tudo vem de Deus. A minha salvação é totalmente operada por Deus. Se eu tenho alguma virtude, algum mérito, isso vem de Deus. É a graça de Deus em mim. Como que eu, calvinista, como que eu, monergista, posso me mostrar arrogante? O que tem acontecido, porém, com muita frequência, é que muitos calvinistas têm se notabilizado pela sua arrogância. São pessoas que se acham melhores que as outras. Para nós, calvinistas, a incoerência não é uma graça, não é uma bênção, é uma maldição. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, deixa muito claro para nós que o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da graça, exclui completamente a jactância, o orgulho, a soberba. Se nós somos monergistas de fato, por que nós nos orgulhamos? Por que nós nos achamos melhores que outras pessoas? Por que nós olhamos para os arminianos ou para qualquer outra tradição de cima para baixo, como se nós fôssemos melhores? Se nós chegamos à verdade, nós chegamos a ela pela graça de Deus. E apenas pela graça, meus irmãos. Não é obra nossa, é obra de Deus. Nós devemos deixar completamente de lado esse orgulho tolo que enche os nossos corações e que nos leva ao pensamento demoníaco de que nós somos melhores que outras pessoas. O evangelho de Jesus Cristo exclui completamente a jactância, o orgulho, a soberba. Se você se declara monergista, calvinista, seja a pessoa mais humilde do mundo. Não olhe de cima para baixo para ninguém, porque tudo que você tem vem de Deus. Sabe o bom emprego que você conseguiu? Foi Deus que te deu. Sabe o vestibular em que você passou? Foi Deus que te deu inteligência. Sabe a varoa maravilhosa que você conquistou? Foi Deus que te deu. Sabe a inteligência da qual você tanto se orgulha? Foi Deus que te deu. Sabe a família maravilhosa que você tem? Foi Deus que te deu. Tudo vem de Deus. Tudo. Absolutamente tudo. Você não tem nenhum motivo sequer para se gloriar. Você quer saber o que vem de você mesmo? O mal. Isso vem de você. Mas com certeza você não se vangloria disso. Se você tem algo bom, agradeça a Deus e seja humilde. Para nós, calvinistas, a incoerência é uma maldição.
Não se esqueçam disso. Vamos orar? Muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra, que sempre nos instrui. Eu suplico a ti, meu Deus, que tu derrame sobre nós potentemente a tua graça, que nós a enxerguemos, que nós a estimemos, que nós a amemos, Senhor, que nós reconheçamos que tudo vem das tuas mãos. Tudo é graça da tua parte, Senhor. Nós não temos nada em nossas mãos para oferecer a ti ou às pessoas à nossa volta. Mas tu tens tudo. É das tuas mãos, meu Deus, que vem o nosso sustento, que vem o ar que nós respiramos, que vem a nossa subsistência, que vem a nossa salvação. Tudo que é bom, Senhor, vem de ti. Tira dos nossos corações qualquer sentimento de arrogância, qualquer sentimento de soberba, Senhor. Faz-nos humildes, profundamente humildes, pois o Evangelho de Jesus Cristo não deixa nenhum espaço para soberba. Tem piedade de nós, meu Deus. Tem piedade de nós. Não nos deixe jamais também, Senhor, incorrer em erro, pois nunca há segurança no erro, meu Deus. Conduz-nos sempre à verdade. Dá-nos muito do teu Santo Espírito, aquele Espírito que, conforme a promessa de Jesus Cristo, nos conduziria à verdade, Senhor. Apenas na verdade, a segurança. Conduz-nos, eu te peço, à verdade. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima. Que Deus te abençoe.